Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como ligar uma talha do zero. Eu vou mostrar duas formas de estar ligando. Eu não encontrei no YouTube nenhum vídeo completo sobre isso, então eu resolvi fazer. Tá? Eu vou mostrar aqui dois esquemas para a gente estar ligando, tá bom? Eu vou deixar aí embaixo também, se vocês quiserem baixar. Então primeiro a gente vai ver como é que funciona uma talha, né? Como é que ela funciona. Então eu vou estar ligando ela aqui, ó. Ela é 220, né? Eu vou estar ligando ela e a gente vai ver como funciona e depois a gente faz a ligação do zero, tá bom? Com o botão de emergência apertado, não funciona nada. Aqui eu vou soltar ele, ó. Então se eu aperto para baixo, ela vai soltar o cabo, né, ó. Se eu aperto para cima, ela vai puxar. E se tiver pressionado aqui nosso fim de curso, essa talha não tá com o suporte, então ele não funcionaria. Mas eu vou apertar ele aqui na mão mesmo. Com ele apertado eu não consigo subir, ó. Ele não sobe, ele só vai descer. Ele só desce. Então esse é o funcionamento correto, tá? E agora eu vou desconectar aqui todos os cabos e a gente vai começar a nossa ligação, tá? Pessoal, vamos lá. Eu resolvi deixar a ligação montada porque fica mais rápido, né? Senão eu vou perder muito tempo fazendo a ligação. Pode ficar mais confuso. Bom, primeiro a gente tem que entender, antes de eu começar a mostrar aqui, é que o motor aqui ele tem 3 fios. E pra gente saber se o seu motor estiver aí todo desligado, pra mim saber qual que é o nosso fio do meio, se eu olhar aqui no desenho que eu fiz, ó. Então aqui são os 3 fios do motor e a gente quer saber qual que é o do meio. Porque aqui roda para um lado, roda para o outro e o meio vai estar sempre energizado, né? Então aqui você pegaria um multímetro, pode ser qualquer multímetro simplesinho, vai colocar na escala de resistência e com as duas pontas você vai medir a resistência entre um fio e outro. Então, se você colocar, por exemplo, uma ponta no fio do meio e a outra ponta aqui, vai dar 19 ohms. Mantendo no meio e colocando agora do outro lado, também vai dar 19 ohms. Que é o que acontece aqui, ó. Do meio para cá 19, do meio para cá 19. E das duas pontas vai dar o dobro, né? Que é 38. Então se eu medir com o multímetro deste fio da ponta para esse outro fio da ponta, vai dar 38, que é o dobro aí, né? Então, entendendo isso daí, e agora entendendo também esse botão aqui, ó, ele funciona assim. Do meio para as pontas ele é contato aberto, e do meio das pontas desse lado também é contato aberto. E eles são lados separados, eles não são interligados. Então se eu apertar o botão assim, ó, ele vai fechar contato com o meio, com essa ponta, e esse meio com essa ponta. Se eu apertar ele para baixo, ele vai fechar contato no meio com essa, e desse meio com esse aqui, tá bom? Bom, entendido isso, a gente vai começar a nossa ligação. Aqui no caso eu peguei uma ligação de uma talha que é de uma marca aí muito vendida, né? Só que ela só funciona se for usado uma ligação interligada, que é um botão assim, ó. Tá vendo, ó? Que aí ele funcionaria conforme tá no esquema aqui, ó. Eu até desenhei essas linhas aqui porque ele só funcionaria cruzado, né? Então eu refiz ele para duas versões, que é esse daqui, que ele não vai seccionar o capacitor, ele vai estar sempre ligado no motor. Esse daqui que secciona um fio do capacitor, tá bom? Vou começar pela ligação que está feita aqui, que é essa. Então vamos lá. Bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos lá. Começando aqui, ó, a nossa tomada. Vamos pegar aqui o fio da tomada. Esse daqui, ó. Tá sem o fio pino terra aqui, mas não tem importância, né? Nesse caso aqui, né? Mas é importante ter ele aí na sua tomada. Então, aqui dentro da caixinha vai chegar nosso fio, ó, da tomada. Então a gente vai ter aqui no caso, ó, desse lado aqui, 3 cabos, um fio terra,
um fio neutro e um fio fase, supondo que seja uma rede de 220 fase e neutro. O fio terra está aqui na carcaça, o fio neutro está aqui e o fio fase está aqui, ó. O fio fase ele vai direto, deixa eu pegar a chave aqui, ó. Ele vai direto para o meio, que seria aqui, ó. O fio fase vai estar sempre fixo aqui, ó. Pode ser o neutro também, não teria diferença no funcionamento. Então aqui o nosso fio fase, que é esse vermelho, ó, ele tá indo direto pro fio do meio, ó. Tá conectado aqui, né? Nosso fio terra tá na carcaça aqui, né? E o nosso fio neutro, ó, ele desce para nossa botoeira, lá pro contato do botão de emergência. No caso, nosso fio neutro é esse azul aqui, ó. Ele tá jampeando com outro fio, ó, que é esse daqui, ó. Que ele desce lá para nossa botoeira de emergência, para o nosso botão de acionamento aqui, né? E aqui tem a botoeira de emergência. Então esse fio aqui, ó, ele chega um fio aqui, né? Com um cabo multivias, né? Com 4 fios. Esses 4 fios estão aqui, ó. Esse cabo aqui é o mesmo cabo, né? Então esse fio verde, ele recebe o neutro, ele chega aqui, ó. É o fio verde está aqui, ó. Então que ele entra no nosso botão de emergência, ele tem 2 blocos e ele é contato fechado. Então esse parafuso está interligado com esse daqui. Quando eu aperto o botão, ele corta a energia. A energia que chega nesse parafuso não passa mais nesse. E do outro lado é a mesma coisa. Se eu solto ele aqui, a energia volta a passar, né? Então, nosso fio neutro entra no lado do botão. Nosso fio neutro chegou pelo fio verde, né? E entrou aqui, ó. Deixa eu deixar o projeto aqui embaixo que é mais fácil, né? Então, beleza. Chegou aqui, e aí daqui, ó, da outra ponta, ele vai pro meio. Então aqui, ó, da outra ponta, ele tem que chegar aqui no meio, ó. Vamos puxar o fio aqui com a mão, pra gente visualizar isso daqui, ó. Então ele chegou no meio, ó. Saiu daqui e tá aqui no meio. Beleza. Agora, vamos analisar aqui esse lado do capacitor aqui, ó. Que é o capacitor que tá aqui, ó. Saiu do fio dele, ele vai ligar num lado do botão de emergência. Vamos pegar aqui um lado dele, ó. O capacitor tem 2 fios nesse caso aqui. Tá meio difícil de segurar, mas deixa eu puxar ele aqui, ó. Tem 2 fios. Um fio dele tá ligado na entrada do botão de emergência. Perfeito, né? E aí na saída dele, ele vai entrar aqui num conector vago, mas ele pode estar emendado igual esse daqui também. Por que que ele tá no vago? Porque ele vai dividir, né, ó. Então ele fez o que aqui? Saiu o fio do capacitor, entrou no botão, foi pro outro lado. E ele vai dividir entre uma ponta e um fio que vai lá para a ponta do motor, que vai ser esse fio branco aqui, ó. Mas vamos ver aqui. Então ele saiu daqui, desse lado, né? O fio do capacitor entrou aqui, saiu aqui. Nesse fiozinho verde que eu usei para fazer o jump, ele vai emendar com o fio branco e com outro fiozinho verde que tá ligado na ponta aqui, ó. Que é esse daqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Tá vendo? E esse fio branco aqui, ó, que ele tá subindo lá em cima pra caixinha de cima, tá ligado direto aqui, ó. Tá vindo pra outra ponta do motor, que vai girar pra um lado, né? Então beleza, essa parte aqui desse capacitor tá conectado, né? Agora vamos analisar o outro lado do capacitor, ó, que ele tem 2 fios, né? O outro lado do capacitor, ó, ele vai ligado direto no motor, ó.
E vai interligado também na nossa chave aqui, ó. Nosso fim de curso, né? Então vamos ver o outro fio aqui, ó. Ele já tá nesse fiozinho amarelo, ó. Olha só. Ele sobe lá, sai do o outro fio do capacitor, né? E volta pelo esse fio amarelo lá pra cima. Que é o fio amarelo, é esse daqui, ó. Ele tá inclusive jampeado aqui, né? Então o fio do capacitor tá ligando sempre aqui. Ele tá fixo desse lado sempre. E esse fiozinho verde, ele tá vindo aqui, ó. Pra nossa chavinha aqui, ó. Que é o que tá... exatamente o que tá aqui, né? E aí a outra... o fio preto aqui, ó. Ele vai voltar lá pro nosso botão. Que é esse fio preto aqui, ó. Então ele vai descer lá embaixo de novo. Por esse fio preto. Que está aqui, ó. Olha só. Ele vai ligar lá na ponta. Então, ele veio, ó. E ligou aqui na ponta. Beleza, né? E agora, a gente então analisou todas as conexões, seriam basicamente essas, né? E o que resumidamente acontece aqui? O nosso capacitor, esse capacitor de 2 fios, ele tá ligado aqui sempre, ó. Uma ponta dele tá sempre fixa aqui e a outra ponta dele tá sempre fixa aqui. É como se eu tivesse pegado ele aqui, ó, e ligado ele direto aqui, assim, ó. Assim, aqui e aqui. E aqui no meio eu entrei com o fio neutro. Aí quando eu aperto o botão, ele vai jogar o neutro para um fio, que no caso o fio preto. Se a gente ver aqui em cima, ele tá ligado na nossa chavinha aqui, né? Mas passando por ela, ele vai para uma ponta do motor. Aqui no botão de cima, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai vir pelo fio branco, né? Que vai para outra ponta do motor. Então gira para um lado, gira para o outro. Simples assim. Esse é um esquema de ligação, que é o que eu recomendo, porque aí você usa só 3 contatos aqui, ó. Então você não vai seccionar o capacitor, ele nunca vai ficar carregado, né? Mesmo desligado, né? Então ele sempre descarrega completamente. E você tem um lado livre, ó. Então se der defeito aqui nesse lado, que nem aconteceu com esse botão aqui, que parou de funcionar um lado, você só pega e inverte tudo para cá, ó. Passa os fios pro outro lado e vai voltar a funcionar perfeitamente. Então você tem essa vantagem, é a melhor ligação que eu vejo essa, tá? Eu espero que tenha dado para entender, né? Basicamente o fio do capacitor ele fica sempre, ó, ligado nas pontas, ó. Tá fixo aqui e aqui também, ó, olha só. Ele tá fixo lá do outro lado, ó. Porque ele tá emendado aqui, né? Aí uma hora eu vou jogar um neutro pra cá, vai girar para um lado. Outra hora eu vou jogar um neutro pra cá, ele vai passar pela chavinha e vai chegar aqui na outra ponta. Vai girar pro outro lado. Certo? Agora vamos dar uma olhada nesse outro esquema aqui, que ele é bem parecido, né? Só muda uma coisa. Que a gente secciona um fio do capacitor. Então uma ponta vai estar sempre fixa, ela é igual o outro, né? Ó. Só que o outro fio do capacitor ele vai passar pela emergência e vai entrar no meio deste lado aqui, ó. Então a gente vai usar o outro lado. E aí, você vai ter que emendar aqui embaixo, ó. Porque o neutro tá aqui, né? Ele vai ter que chegar o neutro aqui de alguma forma. Então eu vou fazer essa ligação aqui, ó, pra gente visualizar. Eu vou pegar aqui os fiozinhos, ó, que eu fiz aqui, ó. Então como é que funcionaria? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma emenda entre o borne de baixo e o borne de cima. Vamos fazer ela aqui, ó. Então vou colocar ele aqui no borne de baixo. No borne de cima a mesma coisa. Então fiz um jump aqui, né? E sobrou um fiozinho pra mim.
que ele vai ser ligado lá na ponta do motor, que no caso é o branco, né, ó, porque o branco tá sozinho, ele não tá ligado com o nosso fim de curso. Então a gente faria o que aqui, ó? Vou soltar esse fio branco daqui. E eu ia juntar eles assim, ó. Junto ele aqui. Aí eu junto ele lá, né? Eu tô sem o vago aqui. Então assim, vamos soltar esse aqui, ó. Eu vou fazer a ligação aqui, ó. Vou colocar no suporte aqui o celular. Então vamos fazer a ligação. Esse fiozinho que eu jampeei. Peraí que caiu o conector. Bom, voltando aqui, ó. Então eu jampeei essas duas pontas. Sobrou um fio pra mim. Vou conectar ele aqui. E nosso fio branco, que tá indo lá pra uma ponta do motor, ó. Ele vai ligado aqui também. Assim. Beleza, então a gente fez isso daqui, né, ó. Jampeou as duas pontas e mandou lá pro motor. Agora a gente tem que fazer essa daqui, ó. Que é jampear um lado. No caso a gente vai pegar o lado que não tá na nossa chavinha. Então eu não posso usar o lado preto. Teria que usar o outro lado. Que é esse daqui, ó. Tá sobrando um fiozinho verde aqui, ó. Então eu vou ligar ele deste lado aqui, ó. E basicamente eu vou fazer isso aqui, né, ó. Não sei se tá ficando confuso aí. Mas essa ligação eu não gosto dela, mas enfim. Então agora eu liguei essa ponta com a outra ponta aqui, ó. É como se tivesse fechado aqui assim, ó. Como se eu tivesse feito um jump aqui, ó. Tá assim. Então jumpei aqui, aqui e aqui agora. E aí eu teria que fazer só mais uma coisa, né, ó. Então esse lado do capacitor vai ser seccionado. Ele entrou na emergência, saiu desse lado e isso daqui deveria vir no meio, ó. Aqui no meio. Opa, não tô dando pra enxergar nada, né? Aqui no meio. Igual tá aqui. Então, ó. O fio do capacitor sai, entra na emergência, sai da emergência e vai para o meio. Que aí eu tenho que usar esse daqui, ó. Vou fazer a conexão e já volto aí. Pronto, pessoal, fiz a ligação. Então eu liguei esse saindo daqui para o meio. Então entra o capacitor aqui, sai nessa outra ponta e chega no meio. Igual tá aqui. Bom, vai funcionar. Vou ligar ele aqui pra gente dar uma olhada. E vai acontecer uma coisa aqui, né? Agora eu vou estar seccionando uma ponta do capacitor e ele vai se manter energizado quando eu desligar o motor. Então tem que tomar muito cuidado aqui para não levar um choque. Inclusive esses terminais estão sem isolação, então ele pode encostar um no outro aqui, mas a gente vai fazer um teste aqui, ó. Vamos ligar na tomada. Só tomar um cuidado aqui para não ligar direto aqui, nada. Vamos ligar ele aqui, ó. E eu vou apertar para qualquer lado aqui, né? Beleza, funcionou. Girou o motor ali, ó. Vamos apertar mais uma vez. Agora eu vou tirar da tomada. Só que o motor ainda tá carregado. Vamos, o motor, o capacitor, né? Vamos medir aqui com o multímetro. Ó, vamos medir ele aqui, ó. Se eu colocar a mão ali, eu vou levar um choque, né? Então vamos medir aqui um lado do capacitor. Tá vindo no fio amarelo, então eu vou colocar ele aqui, ó. Uma ponta vai ficar lá. E o outro lado do capacitor tá vindo pro botão de emergência, né?
Vamos colocar aqui. Temos lá 160 volts. Ele tá fazendo isso aí, né? Porque a tensão do capacitor não é uma senoide ali, né? Perfeita. Então ele fica dando isso daí, ó. Você vê que ele tá caindo. Mas tá com 150 volts, né? Se eu botar a mão ali, eu vou levar um baita choque. Vamos descarregar ele aqui, ó. Com a nossa lâmpada. Então eu medi. Deixa eu puxar o nosso papel aqui. Eu medi o nosso capacitor. Então eu medi no nosso fio aqui do... Eu medi, coloquei uma ponta no botão de emergência em qualquer lado. E a outra ponteira eu coloquei lá no nosso... Nossa ponta lá, né? Que tá aqui no nosso borne ali do motor. Então vou fazer a mesma coisa. Uma ponta aqui eu vou colocar aqui, ó. Aquele nosso botão, nosso lado do capacitor tá aqui. Opa, desculpa. E a outra ponta vamos colocar ali, ó. Ele vai dar um arco, provavelmente. Olha lá, vocês viram? Agora descarregou, né? Você vê que deu um arco até um pouco forte. Vamos medir agora de novo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Agora tá com 1 volt ali, ó. Agora zerou. Agora tá seguro para eu mexer. Então se eu colocar a mão aqui eu não levo mais choque, ó. E maravilha. Então eu não acho interessante essa ligação. Aqui, ó. Tá? De ser que você seccionar um polo do capacitor. Que nem aqui, ó. Ele secciona um polo dele, né? Aí joga pra lá e outra hora joga pra cá. Basicamente vai sempre pro mesmo lugar, né? Só que ele é seccionado. Então se ele vir pra cá, vai pro mesmo lugar. Se ele vir pra cá, ele vai pro mesmo lugar. E o neutro, ele desce aqui, né? Quando a gente vai abaixar ou subir o motor, dependendo de como tiver a ligação. Então vamos voltar à ligação de antes, que eu acho muito melhor. Que é essa daqui, ó. Então o capacitor, ele tá sempre ligado lá, ó. Eu vou refazer ela aqui pra gente dar uma olhada. Pessoal, antes de eu refazer, só lembrando que eu poderia também descarregar o capacitor simplesmente apertando o botão aqui novamente com ele fora da tomada, né? Porque aí ele iria fechar a bobina aqui do nosso motor e ia descarregar. Mas se a sua ligação aí não tiver muito correta aí e você acabar esquecendo de apertar ele de novo com tudo desligado, né? Se você simplesmente apertar ele aqui, ó, ele descarrega o capacitor também pela bobina do motor, tá? Só uma informação aí, mas é bom sempre estar conferindo aí se você tá mexendo na parte elétrica dele, né? Agora eu vou fazer a ligação aqui sem ele estar sendo seccionado e eu já volto. Pronto, pessoal, voltei a ligação aqui. Ela é muito mais simples, né? Eu acho ela muito melhor aí. Os outros terminais ficam livres e ele sempre descarrega, né? Nunca fica energizado. Agora, só para finalizar, uma informação aqui. Caso você tenha religado aí tudo do zero, o que pode acontecer? De ficar, primeiramente, né? Quando você apertar para baixo, ele subir e vice-versa, né? Então, basicamente, fica invertido aqui. Só que antes de você mexer nisso, você tem que verificar o nosso fim de curso aqui, né? Porque ele tem que funcionar sempre quando está subindo, não descendo. Aí depende de como você ligar, deixa eu soltar ele do suporte aqui. Dependendo de como você ligar esse fio aqui, ó, que tá junto do fim de curso, ele pode acionar quando estiver descendo. No caso ele nunca vai acionar, mas também quando subir ele não vai acionar, isso pode ser um problema, né? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai apertar aqui, depois que você ligou tudo aí, eu vou mostrar aqui, ó, vou ligar ele na tomada. Só que aí eu teria que segurar aqui, né, ó. Eu não vou conseguir, deixa eu colocar no suporte aqui. Então vamos lá, eu vou apertar aqui, ó. Eu vou apertar aqui, eu não sei se tá certo, acho que sim.
Então vai ter que descer aqui, ó. Ele vai ter que desenrolar, né? Ele vai acionar normalmente, né? Acabou encostando aqui, ó, a extensão no motor, fez um barulho, mas vamos lá. Ele tá descendo o cabo normal. Se eu apertar para subir, ele não vai subir, né? Porque eu tô pressionando aqui, ó. Esse é o funcionamento correto. Independente da ordem que tiver aqui, tá? Porque se estiver invertido, ele vai ficar bagunçado. Vamos supor que eu apertei aqui para descer, pressionando aqui, e ele não desceu. Mas eu apertei para subir, ele subiu. Mesmo pressionando aqui, o que você vai fazer? Você vai inverter, deixa eu tirar da tomada. Você vai... Deixa eu soltar ele aqui, ó. Você vai só inverter esse fio com esse daqui, ó. Beleza, resolveu. Agora quando você sobe, apertando aqui, ele não sobe. E aí quando você solta, ele volta a subir, né? Ele sempre desce, independente se estiver apertando aqui ou não. Aí você resolveu essa parte, mas aí você pode estar com aqui invertido, né? Ó. Você aperta para baixo, ele sobe, você aperta para cima, ele desce. Aí você só vai inverter aqui, ó, esse fio com essa outra ponta. Tá, mas tem que ser nessa sequência que eu falei, tá bom? Então você só inverte o fio que tá aqui com o fio que tá aqui. E aí beleza, né? É como se você tivesse virado o botão assim, né? Ó. Imagina que você virou ele assim, ó. Tá bom? Então primeiro você verifica se está funcionando aqui o fim de curso corretamente. Ele só aciona quando sobe. Quando tá subindo, né? Então ele apertou, ele para. Mas ele sempre desce. Aí se não tiver correto, você inverte aqui. Não inverta essa parte de trás, tá? Inverta essa ponta daqui da frente, ó. Aqui você não precisa mexer mais. Inverte as duas pontas e depois você arruma aqui a posição, né? Pra ficar na sequência certinha. Não sei se o vídeo ficou confuso, mas eu acho que tá bem completo. E basicamente é isso, né? São duas formas de ligação. Vou deixar aí pra vocês baixarem se vocês quiserem. Provavelmente a talha de vocês não vai estar igual a essa daqui, a ligação, porque essa aqui eu refiz. Então eu cortei aqui os jumps, como esse aqui que tinha aqui no capacitor, né? Eu deixei da forma que tá aqui, ó, que eu acho que fica muito mais prático e mais funcional assim, né? Muito mais simples, né? Do jeitinho que tá aqui, ó. Tá bom? Então nesse esquema aqui, ele liga o capacitor sempre direto nos dois polos. E nesse outro aqui, ele fica sempre um fixo num polo e o outro é seccionado pelo outro lado da chave. Porém, o capacitor vai ficar carregado aí por um período aí, né? Quando tiver desligado o equipamento. Tá bom? Então basicamente é isso. Espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí embaixo, fique à vontade. E no mais é isso. Valeu.